Paz e graça da parte do Senhor Jesus para toda a igreja. Irmãos queridos, quero dizer para vocês que estou com muita saudade de cada irmão. Quero dizer para vocês que isso tudo vai passar, que breve novamente nós estaremos juntos para juntos celebrarmos, adorarmos, exaltarmos esse Deus que é maravilhoso, que tem cuidado de cada um de nós. Quero estar compartilhando com os irmãos o estudo dessa semana, que está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Esse estudo fala sobre um homem que era muito temente a Deus. Esse homem se chama Cornélio. Cornélio era um centurião, da corte, um oficial do exército que comandava cerca de 100 homens. Este homem, ele era um homem piedoso, frequentemente dava esmolas aos pobres e ele era um homem de muito temor a Deus. Orava nas suas horas matinais, vespertina, creio que a todo instante ele estava buscando o Senhor. E num desses momentos que ele buscava a Deus, Deus ouviu as suas orações. Deus chegou a ele e disse que ouvia as suas orações, ouvia o seu clamor, e Deus certamente iria responder às suas orações. Deus instruiu este homem, Cornélio, creio eu, um dos atos mais importantes da história do Novo Testamento, que seria a propagação do Evangelho para os gentios e o ajuntamento e comunhão dos cristãos, que foi a primeira casa que foi aberta para receber, para adorar a Deus. E nesta ação, Deus fala para que ele busque um homem em Jope, chamado Pedro. E, consequentemente, Pedro, enquanto Cornélio enviava os mensageiros, Pedro também estava orando, E neste momento que Pedro estava orando, Pedro também teve uma visão. Nessa visão, Deus apresentava para ele alguns animais, todas as espécies de animais, répteis, quadrúpedes, tudo quanto é tipo de animal. E Deus mostra esses animais para Pedro e pede a Pedro para matar e comer. Pedro, retrucando, disse que jamais comeria aqueles animais impuros, porque aquilo não fazia parte da sua religião, aquilo não fazia parte dos seus ritos, E embora ele soubesse disso tudo, ele preferiu ouvir a voz de Deus, que é Deus falando com ele, que era para ele estar atento ao que ele queria falar. E nesse período que ele vê essa visão, consequentemente, Pedro recebe os mensageiros que vieram de Cornélio. Nisso que ele vem, Pedro, obedecendo a Deus, que Deus havia mandado ele receber os homens, ele também vai até a casa de Cornélio. Mesmo não entendendo ainda o que estava acontecendo, Pedro vai, segue os mensageiros e chega à casa de Cornélio. E ao encontrar-se com Cornélio, juntamente com toda a sua família, porque creio eu que Cornélio, quando teve essa visão, quando ouviu o que Deus havia falado, vocês imaginam como é que ficou o coração de Cornélio, a ansiedade de Cornélio de obedecer à voz de Deus através do anjo. Então, creio que ele deve ter preparado a sua casa, preparou a sua família, dizendo que grandes coisas Deus estava para realizar. Tanto é que ele ajuntou a todos na sua casa, porque ele já estava sentindo no coração, queimando, ardendo, a recepção
né, de algo assim extraordinário que Deus estaria realizando na sua casa. E aí então o milagre aconteceu, né? Conclusão: Deus não faz acepção de pessoas. Nós tínhamos ali um homem não judeu, um prosélito, mas que buscava um Deus que é a verdade, um Deus que ia mostrar a verdade para ele. Cornélio era propriamente um homem religioso que buscava, né? Creio que ele queria entender mais e mais sobre Deus. Com certeza em seu coração pulsava, né? Ardia algo mais, algo real, né? Ele queria, tinha aquela sede de conhecer mais profundamente quem era Deus. Quando nós buscamos de todo o coração, com sinceridade, Deus nos resgata e mostra uma luz no fim do túnel. Né? Ele conhece nosso coração e sabe do que nós precisamos. Por outro lado, nós vemos também a obediência de Pedro. Mesmo ainda não entendendo o que estava acontecendo, ele seguiu. Ele ouviu a voz de Deus, né? E aquilo só foi cair a ficha quando ele chegou na casa de Cornélio e viu todos ali preparados para receber aquilo que estava, daquilo que Pedro estava cheio, que era cheio do Espírito Santo. E, né, reconheceu a visão, né, quando ele chegou na casa dele. E a conclusão que nós temos é de que Cristo Jesus havia abolido a distinção entre um judeu, que era Pedro, e um gentio, que era Cornélio. Jesus veio e quebrou as diferenças entre aqueles dois povos, né? E, consequentemente, hoje nós temos essa bênção, né? Notemos que havia um sedento de Deus e um servo fiel. Cornélio era um sedento. Pedro era um servo fiel, que ouvia, que obedecia. Cornélio tinha o desejo de ir além do que ele realmente era, né? Era um homem com poderes, né? Um homem que tinha posses, né? Mas ele era completamente vazio espiritualmente, por isso que ele buscava a Deus e sabia que tinha mais algo, né? Como nós lemos lá em Atos 10, capítulo 10, versículo 4, que fala que ele era um homem que buscava a Deus. E nós temos Pedro, um servo que outrora tinha entendido que foi escolhido para realizar uma grande obra, que era, né, a de edificar a igreja de Deus, né? Quando Jesus lá em Mateus 16, 17 e 19 diz, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ali Pedro reconheceu que estava sendo posto o pilar da grande obra que ele realizaria, né? Que era abrir as portas, entre aspas, da igreja do Senhor, né? Cornélio certamente, por ser um comandante, sabia da responsabilidade que tinha sobre a sua função. E ainda que, tido por respeito, até mesmo, creio eu que as pessoas sentiam um pouco de medo ao seu redor, ele tinha uma sensibilidade e um amor muito grande ao próximo, que é a característica de uma pessoa temente. Então Deus via isso, conhecia e sabia do seu coração. Quando se tem temor e sinceridade no coração, Deus certamente resgatará esse ser e trará para a luz. Que nós tenhamos o desejo de servir a Deus assim como Pedro, que mesmo passando por cima das suas convicções, porque Pedro era religioso, ele seguia uma religião, ele ouviu a voz de Deus, né? E passando por cima desses conhecimentos, ele ouviu a voz de Deus e agradeceu, né, praticando o ID. Pedro fez o ID. Pedro praticou o ID, né? E Cornélio sentiu o desejo no coração de conhecer esse verdadeiro Deus. É muito tremenda a história desses dois homens, porque um queria e o outro estava cheio. Nisso os dois, né, juntaram-se e aí começou aí o grande ato da história do Evangelho, que foi esse crescimento, foi o ajuntamento.
E hoje nós fazemos parte disso, né? Nós nos juntamos, nós adoramos a esse Deus, e foi a partir daquele lugar lá, naquela casa de Cornélio, juntamente com Pedro, que o Espírito Santo abençoou, que o Espírito Santo desceu sobre toda a vida que proclamava, que queria, que desejava conhecer a Deus. É isso que eu tenho que falar para os irmãos. Um beijo, um abraço a todos e se cuidem. Fiquem em casa. Beijo para vocês. A paz do Senhor Jesus.